Senadores caçam mandato de Delcídio do Amaral. Rito da sessão do impeachment é definido. Produtos agrícolas que enfrentam barreiras comerciais no exterior terão seguro. E Congresso pode deixar de votar medida provisória dos acordos de leniência. Boa noite, você acompanha a partir de agora as principais notícias do Senado nesta terça-feira. Os senadores votam a admissibilidade do impeachment de Dilma Rousseff a partir das 9 da manhã desta quarta-feira. A sessão histórica não tem hora para acabar. A sessão começa às 9 da manhã e deve entrar pela noite, com intervalos de 1 hora, ao meio-dia e às 6 da tarde. Cada senador vai falar por até 15 minutos e não serão permitidos apartes. Após os parlamentares inscritos, o relator da comissão do impeachment, Antônio Anastasia, e o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, têm a palavra por 15 minutos cada. Depois disso, os líderes orientam as bancadas e começa a votação no painel eletrônico. O quórum para rejeição ou aprovação do parecer de Antônio Anastasia é de maioria simples, mas pelo menos 41 dos 81 senadores têm que estar presentes. Se o texto for rejeitado, o processo é arquivado e a presidente continua no cargo. Se for aprovado, ela fica suspensa de suas funções por até 180 dias. A oposição diz que tem número suficiente para afastar Dilma Rousseff. Já tem mais de 46 senadores que já se posicionaram publicamente pelo afastamento da presidente da República. A base do governo reconhece que vai ser difícil evitar o afastamento da presidente, mas ainda acredita na absolvição dela no fim do processo. Uma parte significativa dos senadores e das senadoras, eles têm uma decisão tomada em relação à admissibilidade, mas ainda não tem a decisão tomada em relação ao mérito. E a Secretaria-Geral da Mesa do Senado acabou de entrar em contato com a nossa produção, avisando que a sessão não vai mais ter intervalos. E por causa da votação da admissibilidade do impeachment, a entrada de visitantes estará proibida nas portarias e não haverá visitação institucional no Senado nesta quarta-feira. Você acompanha toda a cobertura da sessão do impeachment ao vivo aqui pela TV Senado a partir das 8h30 da manhã e também pelas nossas páginas no YouTube e no portal do Senado. Aprovada a ampliação do uso de recursos do Fundo de Garantia à Exportação para a concessão de seguro nas exportações de produtos agrícolas que enfrentam barreiras protecionistas em outros países. A proposta ainda precisa da assinatura presidencial para virar lei. O exportador brasileiro que precisar de um financiamento de longo prazo pode contar com o seguro de crédito à exportação, financiado pelo BNDES. Agora ele foi estendido aos produtos agrícolas brasileiros com cota de exportação em outros países. O texto também autoriza seguradoras e organismos internacionais a fazerem o seguro de exportação. Assim, a oferta aumenta, o risco diminui e o mercado cresce. O risco da operação é o seguinte: quem compra pode deixar o exportador na mão. O que pode acontecer também é a empresa exportadora receber os recursos sem poder honrar com os contratos, mas também sem condição de devolver o pagamento recebido. O seguro também serve para esses casos. Nenhum país que cria uma institucionalidade moderna nessa área pode prescindir de um sistema de seguro robusto que leve em conta a existência de riscos comerciais, de cobertura de riscos comerciais e riscos também políticos e extraordinários. Essa medida, senador, e toda essa MP está absolutamente alinhada com o Plano Nacional de Exportação. Robustece, fortalece a institucionalidade para que o Brasil possa ter um seguro, um sistema de seguro que seja absolutamente correspondente às melhores práticas internacionais. O plenário também autorizou empréstimos internacionais na sessão de hoje. O estado do Ceará poderá contratar até 250 milhões de dólares. Duas cidades gaúchas também foram beneficiadas. Porto Alegre, com 92 milhões de dólares, e Caxias do Sul, com 33 milhões. Foi adiada mais uma vez a votação da medida provisória que trata dos acordos de leniência entre a administração pública e empresas envolvidas em corrupção.
O relatório do deputado Paulo Teixeira foi lido na semana passada, mas o líder do governo, José Pimentel, pediu que não fosse votado porque não existe acordo sobre vários pontos. Os parlamentares devem continuar as negociações, mas alguns defendem que o tema seja tratado apenas em projetos de lei que tramitam na Câmara dos Deputados. A MP perde sua validade no dia 29 deste mês. Estou à disposição se nesse curto período, que acho que é dessa semana, ainda tiver a necessidade de retomar o assunto. Se não, nós trataremos através dos projetos de lei que neste momento tramitam na Câmara Federal e certamente vamos contribuir, porque faço parte também da comissão que votará na Câmara Federal esse projeto, que depois retornará finalmente ao Senado Federal. A Comissão de Meio Ambiente aprovou 2 projetos que podem ajudar no cumprimento das metas de redução das emissões de gases do efeito estufa assumidas pelo Brasil no novo Acordo Internacional do Clima. O acordo foi assinado por 195 países durante a COP21, no final do ano passado, em Paris. Um dos projetos aprovados concede isenção de IPI para carros elétricos ou híbridos fabricados no Brasil ou no exterior, desde que sejam adquiridos por portadores de deficiência física ou destinados ao uso como táxi. O objetivo é criar estímulos para a produção e a comercialização desses veículos. O benefício já existe para veículos com motor a combustão, movidos a gasolina ou a álcool. Mesmo assim, a aprovação da matéria gerou polêmica. Nós temos também uma pauta aqui no Congresso, que é a pauta da sobrevivência dos estados e municípios. O governo federal faz cortesia com o chapéu alheio. Quando baixa aqui o IPI, o município lá tem que aumentar o ISS, o Imposto sobre Serviço, o IPTU, os impostos de responsabilidade do município. Essa isenção ela já existe desde 95 para os táxis e para as pessoas com deficiência. Elas são isentas do IOF e do IPI. O que o senador Jorge Viana pretende com o seu projeto é estender esse benefício para essas pessoas, não é geral, para os veículos elétricos ou híbridos de fabricação nacional importados. Um projeto muito importante, inclusive para a pauta estabelecida na COP21, que o país tem que cumprir. Eu sou favorável ao projeto e partilho da preocupação em relação ao problema dos municípios, dos estados e da própria União, mas não acredito que nós vamos resolver o problema por aqui. A gente precisa ser mais ousado para resolver esse problema. Outro projeto aprovado estabelece a meta de participação de 60% de energia renovável na matriz energética brasileira em 2040. Na assinatura do novo Acordo Mundial do Clima, ano passado, em Paris, o Brasil já se comprometeu a ter, em 2030, pelo menos 45% de sua matriz energética composta por esse tipo de energia. Esse é um projeto que se situa dentro da tendência geral no mundo. O presidente Obama fez proposta nessa linha, as Nações Unidas têm trabalhado nessa linha. A única diferença é que acrescentamos um pouco mais de anos na meta, o que no caos que atravessa o Brasil hoje parece um tanto deslocado, mas que ao observar a tendência do Brasil, que vai superar todas essas dificuldades atuais, é uma meta razoável, como disse o relator. Os senadores aprovaram também proposta que determina que a adoção de práticas de construção sustentáveis em edifícios públicos e privados passe a ser uma diretriz do Estatuto das Cidades. A proposta teve origem no programa Jovem Senador, que durante uma semana traz ao Senado estudantes para exercerem as atividades parlamentares. Nesta terça-feira foi realizada uma sessão histórica. É que hoje o senador Delcídio do Amaral perdeu o mandato de senador da República. É a decisão de 74 senadores. A cassação ocorreu quase 6 meses depois que ele foi preso, acusado de tentar atrapalhar a Operação Lava Jato. Relator do processo no Conselho de Ética, o senador Telmário Mota foi o primeiro a falar. Disse que a ausência de Delcídio do Amaral aos depoimentos e as manobras da defesa para adiar o processo prejudicaram a análise da representação. Telmário defendeu a cassação do mandato de Delcídio. O representado confirmou ter reunido
ter se reunido com Bernardo Severo, o advogado Edson Ribeiro e o assessor Diogo Ferreira para oferecer ajuda financeira, assim como auxiliar na soltura e posterior fuga de Nestor Severo. O representado ofereceu ajuda para obtenção de habeas corpus no STF, alegando suposta influência junto aos seus ministros. O representado planejou detalhadamente a fuga de Severo com os outros acusados. Tudo com o objetivo de evitar que Severo firmasse acordo de colaboração com a Justiça. O relator na Comissão de Constituição e Justiça, Ricardo Ferraço, discursou por menos de 1 minuto a favor da cassação. Nós não observamos qualquer tipo de violação à ampla defesa e ao contraditório. O senador Randolfo Rodrigues falou pela Rede, partido autor da representação contra Delcídio junto com o PPS. Disse que é constrangedor julgar um colega, mas que a conduta foi incompatível com o cargo. Nós estamos aqui a julgar ou a acusar algum destes excelentíssimos ministros do Supremo Tribunal Federal, ao presidente da Casa, a alguns dos senadores, ao vice-presidente da República, Michel Temer, que é citado em várias passagens do diálogo do senador Delcídio. Este não é o caso. O caso a que nos reportamos aqui é se pode, que esta conduta só seria possível ameaçar, prometer vantagens em uma possível fuga a alguém que tivesse a influência do cargo de senador da República. Além desses 3 senadores, apenas mais 4 falaram, todos a favor da cassação. E o resultado final foi o já esperado, 74 votos sim e 1 abstenção. O mandato de Delcídio do Amaral foi cassado e, por isso, ele fica inelegível até 2027. Delcídio do Amaral e os advogados dele não compareceram à sessão. Um dos advogados disse à Rádio Senado que não foi oficialmente informado da sessão de hoje. O presidente Renan Calheiros garantiu que a intimação foi feita e, para garantir a defesa, nomeou um defensor provisório. Foi o consultor-geral do Senado, Danilo Aguiar, que leu um parecer da consultoria pedindo cautela nos processos de cassação. Delcídio do Amaral é o primeiro senador a ser preso desde a redemocratização do Brasil. O parlamentar foi filiado a 2 dos maiores partidos do país. A nota para Vossa Excelência. Engenheiro elétrico de formação, Delcídio do Amaral tem uma extensa carreira ligada ao setor de energia. Foi o engenheiro-chefe da construção da hidrelétrica de Tucuruí, no Pará, trabalhou como diretor da Shell na Holanda e comandou a Eletrosul. No governo Itamar Franco, foi ministro de Minas e Energia e presidente do Conselho de Administração da Vale do Rio Doce. Em 98, se filiou ao PSDB e foi diretor de Gás e Energia da Petrobras durante o governo Fernando Henrique. A aproximação com o Partido dos Trabalhadores aconteceu em 2001, quando foi secretário estadual do governo Zeca do PT, no Mato Grosso do Sul. No ano seguinte, já no partido, foi eleito senador pelo estado. Ganhou projeção nacional em 2005, quando presidiu a CPI dos Correios, responsável por investigar o mensalão. No segundo mandato como senador, presidiu por 2 vezes uma das principais comissões da Casa, a de Assuntos Econômicos. Delcídio, que sempre teve um bom trânsito entre os parlamentares, foi o líder do governo no Senado durante quase todo o ano de 2015, até ser preso em novembro. A prisão foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal sob a acusação de que ele estaria atrapalhando as investigações da Lava Jato. Delcídio foi o primeiro senador preso no exercício do mandato desde a redemocratização do país. Com a cassação de Delcídio do Amaral, quem assume o mandato é o primeiro suplente, Pedro Chaves, filiado ao Partido Social Cristão. Empresário sul-mato-grossense, ele começou a carreira no ramo da educação na década de 70, quando criou e dirigiu uma escola particular de Campo Grande. Em 1996, fundou a Uniderp, a Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal, uma das maiores instituições de ensino privado do interior do país. A relação de Pedro Chaves com a política começou em 2010, quando se tornou suplente de Delcídio. Tem patrimônio estimado em cerca de 70 milhões de reais. O mandato que ele agora assume vai até 2019.
Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã.